vamos estudar agora sobre o inventário extrajudicial. Se você for cobrado sobre este conteúdo, se sente totalmente preparado e tecnicamente apto a responder a qualquer questão? Na dúvida, assista a aula do professor e fique mais próximo da sua aprovação. Muito bem, pessoal. Chegamos na nossa última UE para encerrar essa unidade temática. Nós vamos falar de um tema novo, de um tema relativamente novo, né? Porque, na verdade, ele está na parada de sucesso desde 2007, que é o inventário extrajudicial. Você sabia que dá para fazer inventário por escritura pública? Você sabia que é possível fazer inventário em cartório? Essa possibilidade ocorreu com a Lei 11.441 de 2007. Lei 11.441 de 2007, que modificou os artigos 982 e 983 do CPC, tá? Modificou os artigos 982 e 983 do Código de Processo Civil, ok? Então, nessa unidade, nós vamos estudar essa modalidade de inventário extrajudicial. Que veja, inúmeros problemas, inúmeras situações, né? Muita gente não tem nem ideia de como fazer isso e o legislador foi econômico, dedicando só 2 artigos, tá? Se esse tema é um tema que te apraz, é um tema que você gostaria de aprofundar um pouco mais o estudo, né? Nós temos até uma obra publicada sobre esse tema. Se chama Separação, Divórcio e Inventário por Escritura Pública, que está na 4ª edição, publicada pela editora Método, tá? Separação, Divórcio e Inventário por Escritura Pública, editora Método, de nossa autoria, tá bom? Para você que, de repente, porventura, queira aprofundar um pouco mais os seus estudos nessa matéria, tá bom? Muito bem, o artigo 982 do CPC, ele traz os requisitos do inventário extrajudicial. Você sabe quais são os requisitos que devem ser observados para se fazer um inventário extrajudicial? Então eu vou dizer a vocês. O primeiro requisito é a concordância dos herdeiros. Se houver litígio, consigo fazer o inventário em cartório? Não. Só dá para fazer o inventário em cartório se existir a concordância de todo mundo. A concordância de todos é fundamental. Sem a concordância, não se faz esse inventário em cartório, tá bom? Além disso, não pode ter interessado incapaz na sucessão. Não pode ter interessado incapaz na sucessão. Se houver interessado incapaz, por exemplo, um dos herdeiros for incapaz. Se um dos herdeiros for incapaz, tenho interessado incapaz na sucessão? Tenho. Vai dar para fazer inventário em cartório? Não vai, né? Poxa, professor, mas qual é o momento para verificar essa incapacidade? O momento é o droit de saisine, a abertura da sucessão, ou é o momento da realização da escritura? O momento é a realização da escritura, tá? Eu até costumo brincar e dizer o seguinte, se o herdeiro tem 17 anos, né, e 11 meses de vida, vai moldando tudo, aprontando tudo, e assina a escritura no dia seguinte que ele completou 18 anos, entendeu? Aí já resolve o problema, né? Mas, professor, nesse caso eu não poderia emancipar? Pode. Pode porque ele fala que não pode ter herdeiro incapaz na sucessão. A emancipação supre a incapacidade, né? Então, nesse caso, poderia sim ocorrer a emancipação, tá bom? Outro requisito importante é a inexistência de testamento. Não pode ter testamento, não pode o de cujos ter feito um testamento para poder, né, ir para o cartório e se fazer um inventário lá por escritura pública. Agora, nesse caso, é importante comentar uma situação interessante, porque, na verdade, eu disse a vocês na aula de sucessão testamentária que o testamento não é um ato eminentemente patrimonial. Você lembra disso? Eu disse a vocês que já atuei num caso em que a pessoa fez um testamento para pedir perdão para o outro, né? Imagine, um testamento para pedir perdão. Então, nesse caso, né, se discute dentro da doutrina se o testamento que não tem, na verdade, um conteúdo patrimonial, seria um fator impeditivo para se lavrar esse inventário em cartório, tá?
eu entendo que se o testamento não tem disposição patrimonial, eu posso ir para o cartório. Eu só estaria impedido de ir para o cartório se, por um acaso, houver testamento com disposição patrimonial. Até mesmo porque essa situação da comprovação de que uma pessoa morreu e não deixou testamento se faz por meio de uma certidão, que é fornecida ou pelo colégio notarial ou pela Noreg, tá? E nesse caso, o que acontece? Não há uma certeza absoluta de que a pessoa morreu sem deixar testamento. Porque se ela fez testamento particular, não consta nessa certidão. Se ela fez testamento em outro estado, não consta na certidão. Só consta o testamento público e o cerrado. Tá? Então, por conta disso, entendo eu que o testamento precisaria ter disposição patrimonial. Tá? Mas essa é uma situação para você discutir, claro, em fase muito avançada, tá bom? Agora, um outro requisito que nós temos aí é a presença de advogado. Tem que ter advogado nessa escritura, sabia disso? Tem que ter advogado nessa escritura. Sem advogado, não se faz essa escritura. Sem advogado, não se lavra essa escritura. O artigo 982 trouxe, o artigo 982 do CPC trouxe a necessidade do advogado para atender a mandamento constitucional de que o advogado é indispensável à administração da justiça, tá? Então, por conta disso, o advogado é indispensável, é necessário, ele precisa, tá, estar presente nessa escritura, tá bom? Alô, alô, defensoria! Você vai prestar prova para a defensoria? Vai? Você sabia que o artigo 982 foi alterado em 2009 para permitir que o defensor público também acompanhasse as partes nessa escritura de inventário? Para mim, uma mudança desnecessária. Isso por quê? O defensor público, o que ele é? Ele é engenheiro? Ele é veterinário? Ele é o quê? Um cameraman? Não. O nosso glorioso defensor público, ele é um advogado. Aliás, você que está perseguindo a defensoria, sabe que essa carreira pertence ao que se denomina advocacias públicas, né? Tem até nome a carreira, advocacias públicas, defensoria, AGU, né? A própria procuradoria do município, a procuradoria do estado, tá? Tudo isso está englobado nessa categoria chamada de advocacias públicas. Então, para mim, é uma mudança desnecessária. Mas como está na lei, eu não duvido de que na próxima prova de defensoria que você for prestar, você não se deparar com essa situação. Então, saiba que o defensor poderá também, conjuntamente com o advogado, né, ou o advogado ou o defensor, estar presente nessa escritura. Tá bom? Essa lei de 2009, ela trouxe até uma outra mudança interessante, por isso que você precisa estudar sempre por código atualizado, tá? Nunca estude por código desatualizado, sempre por código atualizado. Então veja só, essa lei de 2009 colocou uma mudança interessante, que é a gratuidade dessas escrituras para quem não tiver condição financeira de pagar, tá? A lei 11.441 trouxe também a separação e divórcio em cartório. Só que na separação e divórcio ela trouxe disposição sobre gratuidade. No inventário, nada dizia. Então houve essa mudança para colocar a gratuidade, tá? Então eu queria que você soubesse que a escritura de inventário, ela é gratuita para aqueles que se declararem pobres sobre os termos da lei. Claro que o tabelião pode se recusar a dar essa gratuidade se perceber que a pessoa tem condição financeira de arcar com esse pagamento, tá certo? Agora, é importante destacar que no inventário se paga ITCMD, né? O tributo que incide no inventário é o ITCMD. E aí o interessante é de lembrar que esse tributo é um tributo de competência estadual. É o Estado que irá, na verdade, arrecadar esse município, né? Mas qual Estado, professor? Se você pegar o artigo 155 da Constituição Federal, verá o seguinte, verá que se o imposto do ITCMD for relativo a bens imóveis deixado pelo morto, é o Estado em que o imóvel está localizado. Então, se a pessoa deixa imóvel em vários locais, sempre para o estado em que estiver localizado o imóvel é que o ITCMD tem que ser pago, tá? Agora, se o bem for móvel, nesse caso, o ITCMD é pago para o estado onde se realizar o inventário. O estado onde se realizar o inventário. E aí vem a pergunta bacana, né?
Professor, onde é que se realiza inventário? Quando nós chegamos no Código Civil para fazer essa pergunta, nós encontramos o local da abertura da sucessão que nós estudamos nessa unidade temática. Né? Nessa unidade temática nós falamos momento da abertura, né? O momento da abertura quanto ao local e quanto ao tempo. Né? Quanto ao local, a sucessão abre-se onde? No último domicílio do falecido. Logo, o inventário judicial tem que ser proposto aonde? No último domicílio do falecido. Mas e o extrajudicial, hein? Também é proposto no último domicílio do falecido? Não. Não, professor, não. Porque nós temos regra expressa, específica, e aí a lei especial prevalece sobre a geral. Qual é a lei expressa e específica? É o artigo 8º da Lei 8935/94. Artigo 8º da Lei 8935/94. O artigo 8º da Lei 8935/94 estabelece o seguinte, que é livre a escolha do tabelião, tá? É livre a escolha do tabelião, a escritura pública de inventário é feita no tabelionato de notas, então diz a lei, é livre a escolha do tabelião, independentemente do domicílio das partes e da localização dos bens. Caramba, professor, o cara morreu no Rio Grande do Sul, eu posso ir no Piauí fazer esse inventário? Pode. Pode fazer em qualquer lugar do país, em qualquer lugar da federação, tá? Você pode fazer aonde você quiser. Tem gente que escolhe a dedo o estado por conta do custo de escritura, né? Se você pegar certos estados, o valor máximo de escritura é super baixo. Em outros estados, o valor máximo de escritura é muito alto. Então dá para escolher? Tá. E mais do que isso, quando se falar em bens móveis vultuosos, muito dinheiro no banco, né? Cotas de pessoa jurídica, cabeças de gado, quando tiver bens móveis de valores vultuosos, é interessante fazer uma pesquisa em qual estado nós temos uma alíquota menor de TCMD. Percebe? Para levar esse inventário para lá e resolver esse problema. Tá certo? Situação muito interessante que vai estimular uma guerra fiscal. Tá bom? Agora, podem os herdeiros ser representados, professor? Podem os herdeiros ser representados nessa escritura. Só que aí nós temos que estudar o contrato de mandato, né? Lá no contrato de mandato, duas regras importantes. A primeira delas, que o mandato, em termos gerais, só confere poderes de mera administração, não esqueça disso, né? Mandato, em termos gerais, só confere poderes de mera administração, então eu tenho que ter poderes especiais, eu tenho que ter poderes específicos, tá certo? E outra coisa importante é que se eu for outorgar poderes para alguém praticar um ato que dependa de escritura pública, o mandato também precisa ser feito por escritura pública. Então, se eu vou outorgar uma procuração para você, me representar numa escritura de inventário, a procuração que eu passo para você tem que ser pública, não pode ser particular. Essa é uma regra que eu acho que é interessante lembrar, tá? É muito interessante essa situação, tá bom? Professor, esse inventário pode ser feito no caso de união estável? Pode ser feito no caso de união estável. Você sabe por quê? Porque você lembra que eu disse que o ato precisa ser, na verdade, consensual? Lembra disso? Então vai ficar constando da escritura que os herdeiros reconhecem a existência da união estável. Olha que bacana! Essa escritura pode ser até um documento bacana para o companheiro ou companheira sobrevivente poder buscar os outros direitos decorrentes da união estável. Uma pensão, por exemplo, né, do INSS, tá? Um seguro de vida, né? Então, veja, é interessante essa situação porque haverá o reconhecimento dos herdeiros de que existia a união estável entre o vivo e o falecido, tá? Então, no caso de união estável, pode ser feito, professor? Pode, sem problema nenhum. A união estável não é um empecilho para que se faça esse inventário extrajudicial. Agora, eu faço isso no tabelionato de notas e depois eu tenho que levar essa escritura para os locais competentes, né? Se tem imóveis, eu tenho que levar para o registro de imóveis. Se tem automóveis, eu tenho que mandar isso para o Detran. Se tem dinheiro em banco, eu tenho que mandar isso para o banco. Se tem cotas de pessoa jurídica, eu tenho que mandar isso para a junta comercial, tá? Então, sempre eu vou mandar essa escritura para o local competente, tá bom? Com isso, então, pessoal, nós encerramos tudo. Nós encerramos essa unidade temática. Nós encerramos o estudo, então, né, do nosso direito civil.
tá? E eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam arduamente, né? Assistiram aí todas as unidades temáticas, né? Assistiram todas as matérias que nós colocamos aí para vocês. E olha que não foi pouca coisa, hein? Porque no direito civil, ó, muita coisa, né? Então, para você que me acompanhou em todas essas unidades temáticas, o meu muito obrigado, o meu voto para você de muito sucesso, de perseverança, lute, nunca desista do seu sonho. Se o seu sonho é ser aprovado em concurso público, lute por esse sonho. Seja metódico, organize-se e estude, vá em frente porque você tem condição, tá certo? Nunca esmoreça, quando você estiver meio caidinho, meio down, né? Volta, tá? Deixa de lado isso um pouquinho, volta. Tenta, na verdade, buscar uma distração, depois volta para o teu estudo, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? No mais, eu agradeço imensamente a todos vocês, deixo meu agradecimento a todo mundo que esteve envolvido aí, né, com as nossas gravações, ao corpo técnico, tudo, e deixo para você essa mensagem de incentivo para você poder sempre perseverar e sempre ir atrás daquilo que é seu, tá bom? No mais, um beijo carinhoso, até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus, tchau! Acesse o Jurisim e confira modelos exclusivos de peças, elaborados por profissionais especializados em práticas processuais. Também tem os indicadores econômicos, a regra de competência dos tribunais, da íntegra de códigos e normas à tabela de atualização de débitos processuais. Confira!